Olá, tudo bem com vocês? Provavelmente vocês já viram aquele filme Jurassic Park, que fala sobre os dinossauros e tudo. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Os dinossauros, eles são apresentados naquele filme de uma forma terrível e tudo mais, né? E eu comprei um dinossauro aqui que eu achei muito bonitinho, ó. Olha só, ele é bem detalhado. Bem detalhado. Eu tava vendo ele. Esse aqui é o Tiranossauro Rex. Ele tem 12 metros de altura. Aqui está um outro bonequinho para fazer uma comparação. Dá para fazer a comparação aí, né? Ele é enorme. Agora, como que a gente concilia os dinossauros, que os cientistas aí dizem que viveram há milhões de anos atrás? Os fósseis deles estão aí para quem quiser ver, e a palavra de Deus. Gostaria então de ler um texto bíblico que encontra-se em Jó capítulo 41 em diante. Eu vou ler para vocês, prestem atenção. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Crocodilo aqui, vocês vão ver que a palavra crocodilo não se encaixa com o texto. Na verdade, isso aqui é um erro de tradução. A tradução original fala sobre behemoth. É o nome de um animal aí. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ou tê-lo-ás por presa a correia para suas meninas? Isso aqui está sendo irônico, né? Está sendo irônico pra caramba. A gente já vê que, pela essa ironia, na verdade, é um animal terrível, na verdade, né? Acaso os teus sócios negociam com ele, ou o repartirão entre os mercadores? Enche-lhe-ás a pele de arpões, ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derrubado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Aqui é Deus falando sobre ele mesmo, né? Pois o que está debaixo dos céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força. Aqui ele volta a falar dessa criatura, né? Nem da sua graça, da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? A pele dele era muito grossa, né? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Uma às outras se ligam, aderem entre si e não se pode separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz. Os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fungidas, e nele
nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como fora de si. Se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem de lança, nem de dardo ou de flecha. Para ele o ferro é palha, e o cobre pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das colunas se lhe tornam um restolho. Os porretes atirados são para ele como palha. E ri-se do bramir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como candeia de unguento. Após si deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter-se encanecido na terra. Não tem igual a ele, pois foi feito como nunca, para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. E tem outros textos também que falam sobre ele, no mesmo livro de Jó. Bom, vocês viram ali que ele é terrível mesmo, né? Então, isso aqui, essa escala é baseada realmente, olha, como seria um ser humano perto dele. Esse aqui é o Tiranossauro Rex, que a ciência batizou assim, chamado de Behemoth na Bíblia. Esse aqui é um dinossauro dos mais terríveis. Aqui está um ser humano do lado dele. Olha os dentes, tudo como a Bíblia deixa bem claro ali. Ficou claro para você no texto ali, né? Bom, agora é o seguinte. Então, a ciência fala que os dinossauros viveram há milhões de anos. Eu não vou entrar no mérito da questão desses milhões de anos, porque aí nós teríamos que analisar os fósseis, como os fósseis se formam, né? Mas Jó, ele viveu no período pré-diluviano, isso é, antes do dilúvio, né? Há muito tempo atrás mesmo. Realmente, o período lá da Torre de Babel, né? Porque com a Torre de Babel, isso é bem no começo da criação de Deus, né? E então veio o dilúvio. Com o dilúvio, os dinossauros pereceram. Como foi feito o dilúvio, né? O que foi o dilúvio? A terra se encheu de água, né? A terra se encheu completamente de água. Noé fez aquela velha arca lá que a gente sabe. E só ele e a família dele que se salvaram. Também com todos os animais que vieram em fileira para entrar na arca a mando de Deus. O texto bíblico eu não peguei aqui, mas é assim. Os animais vinham de 2 em 2, macho e fêmea. Um de cada espécie, né? Porém, das espécies limpas, vinham um pouco mais. Não vou saber agora dizer exatamente para vocês, mas eu vou contar mais ou menos. Então, das espécies limpas, vinham um pouco mais. Das espécies impuras, vinham um pouco menos. Bom, eu não tenho certeza sobre isso, não vou entrar nessa discussão. Mas Jó viveu no período antediluviano. Isso quer dizer que com o dilúvio, os dinossauros pereceram. Aí existe toda uma história ainda para explicar tudo isso aí. Mas, quanto à questão de que a gente pode conciliar o criacionismo, isto é, com Deus criando a terra, e os animais, é possível sim. Tá certo? E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, outra prova, está aqui, ó. Marcus Eberlin, que é um youtuber, um cientista, muito defensor aí da palavra de Deus e tudo mais, ele se volta contra os cientistas que dizem que Deus não existe e dizem que a Terra tem milhões e milhões e milhões de anos. Na verdade, ele diz que a Terra é jovem, tem apenas 7.000 anos por aí.
Isso é provado cientificamente. Agora, um artigo muito interessante que ele diz assim, eu só tirei só um pequeno trecho do discurso deles nessa matéria. Então, ele é um youtuber também, Marcus Eberlin. Entra lá no canal dele que ele vai te esclarecer muita coisa. Eu recomendo você entrar no canal dele para ter mais detalhes sobre isso que eu estou falando. Então, ele fala que nos fósseis dos dinossauros foram encontrados vestígios de colágeno e proteínas, elementos que se degradam em 200 e 300 anos. Bom, agora não entendi nada, pra falar a verdade, porque... tá. Não, mas se eles se degradam em 200 e 300 anos, como é que foi encontrado, né? Porque, bom, os fósseis ali, não que sejam milhões de anos, mas tem pelo menos uns 3, 4 mil anos. Como é que foram encontrados, então, esses elementos de colágeno e proteínas, se elas se degradam em 200 e 300 anos? Ficou meio estranho. Mas, bom, deu para vocês entender que na Bíblia está registrado sobre o Behemoth, e tem todos ali os detalhes, todas as características de um dinossauro, escrito no livro de Jó, capítulo 41 em diante. Jó, ele foi um homem pré-diluviano, então tudo bate, tá certo? A gente viu ali que os seres humanos conviviam com os dinossauros naquele tempo. Período pré-diluviano, gostaria de lembrar para vocês que as coisas eram muito diferentes na Terra. Tipo, existiam gigantes de 3 metros de altura, os seres humanos viviam centenas de anos, e eram assim que as coisas funcionavam naquele tempo. Então, se você gostou dessa pequena história que eu contei para vocês, se inscrevam aí, deixem seus comentários e fiquem com Deus e até a próxima. Aguardem o próximo vídeo aí. Também assistam os meus shorts, assistam os vídeos anteriores e dá força aí que eu estou precisando, porque o meu canal está com muitas poucas visualizações e muitos poucos inscritos. Então dá essa força aí. Até porque o tema que eu falo é um tema que não é relevante para o YouTube, apesar de ser um tema mais relevante que pode existir. Mas para o YouTube não é um tema relevante. Porque quanto mais visualizações um tema tem, mais o YouTube vai indicar esse tema. Como a palavra de Deus, a gente sabe que ela não é uma coisa muito... né? As pessoas não gostam muito dessa palavra de Deus, desse tema. Então, o YouTube, sabe, não recomenda muito esses vídeos. Ainda mais que meu canal tá bem pequenininho. Então dá uma força aí, dá um like aí, se inscreve também. Falou!